Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina deste novo trimestre, a lição número 1. A missão de Deus nos alcança, a parte 1. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos para te adorar. Estamos aqui como filhos e filhas voltados para o nosso Pai, buscando a bênção, buscando o batismo do Espírito Santo. Derrama sobre nós esta bênção. Responde às nossas orações. Ilumina nossa mente ao analisarmos a Tua Palavra, ao estudarmos a Tua Palavra. Ouve as orações do Teu povo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. A missão de Deus nos alcança. O verso áureo: e o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Gênesis 3, 9. Deus em busca do homem. Deus sempre aparece na Bíblia em busca do homem. Ele toma a iniciativa de buscar o pecador. A missão tem origem e propósito somente em Deus. A missão não começou com o chamado de Abraão, em Gênesis 12, nem com o Êxodo, em Êxodo capítulo 12, não começou com Jesus Cristo na terra, Mateus capítulo 1, versos 18 a 25, nem com as viagens missionárias do apóstolo Paulo. A missão começou por iniciativa do próprio Deus, quando ele trouxe o universo à existência e mais tarde criou a humanidade, conforme diz Gênesis 1, 26 e 27. Desde o início, Deus, estabeleceu um relacionamento com Adão e Eva. Mesmo depois que o pecado entrou, seguiu Deus na sua missão. Porém, o alvo agora era restabelecer o relacionamento quebrado com a humanidade. No fim, a missão de Deus será cumprida, conforme diz em Apocalipse 21 e 22. Por isso, queridos, devemos estar motivados na obra de proclamar o Evangelho eterno ao mundo, conforme diz Apocalipse 14, versos 6 e 7. A base de qualquer esforço missionário deve estar centrada no relacionamento com o Criador e na compreensão adequada da sua natureza e do seu caráter missionários. Antes de entendermos a missão de Deus, é essencial entendermos melhor o Deus da missão. Vamos compreender mais sobre este Deus de amor, este Deus que nos busca, este Deus que vem atrás do pecador dizendo: onde você está? Deus está buscando você, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus nunca se esquece de nós. Este é o amor de Deus, a graça divina. Aleluia. Na parte de domingo, o Deus que nos alcança. Onde estás? É a primeira pergunta que Deus fez para Adão e Eva. Onde estás? Deus nos criou à sua imagem e à sua semelhança. Ele nos deu um mundo perfeito e seu propósito era que vivêssemos em perfeita conexão com Ele, num relacionamento centrado em seu atributo mais precioso. Qual é o atributo mais precioso de Deus? O amor. Amor é a própria essência de Deus. Deus é amor. Para que o amor fosse real, Deus também nos deu um dom precioso: a liberdade de escolha, o livre-arbítrio, a liberdade de escolher. Deus instruiu Adão e Eva sobre as consequências mortais da desobediência. Isso está claro em Gênesis 2. Abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 2 e o verso 16 e 17. Vamos ler juntos. Aqui diz: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou ao Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus deu o livre-arbítrio para Adão e Eva escolherem servir ou não, obedecer ou não. Satanás persuadiu Eva de que ela poderia comer do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal, sem resultados negativos. Esta foi uma ideia satânica.
afirmou: como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Gênesis 3, capítulo 3 e o verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Infelizmente, Eva escolheu comer do fruto e também deu para Adão. Eva foi enganada, porém Adão não foi enganado. Ele comeu conscientemente, que fez a mesma escolha errada. Queridos, o pecado entrou através de Adão. Assim como o pecado entrou por um homem e passou a todos os homens, por isso todos morrem. Isso está claro lá em Romanos capítulo 5 e o verso 12. A criação foi manchada pelo pecado. Aquele momento mudou o plano e o propósito originais de Deus para o recém-criado planeta Terra. A missão de salvação que tinha sido concebida antes da fundação do mundo, conforme diz em Efésios 1:4, teria de ser implementada. Efésios 1:4 diz que o plano da salvação foi feito antes da fundação do mundo, antes da criação de Adão e Eva. Abra sua Bíblia agora, vamos ler Gênesis capítulo 3 e os versos 9 até o verso 15. Aqui diz: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Deus vinha visitar ao casal Adão e Eva no jardim do Éden, na viração do dia, ou seja, ao pôr do sol. Isso é o que está em Gênesis 3:8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. A viração do dia é o pôr do sol. Quando um dia termina, começa outro dia. E escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus. O pecado fez com que o homem fugisse de Deus. O homem e a mulher ainda estão fugindo de Deus. O pecado nos faz ter medo de Deus. O pecado nos faz fugir de Deus, se esconder de Deus. Mas o amor de Deus buscou Adão e Eva. O amor de Deus busca você, meu querido irmão, minha querida irmã. Por isso Deus tomou a iniciativa. A salvação é uma iniciativa de Deus. Ele veio buscar você, assim como buscou Adão e Eva no jardim do Éden. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Perceba que após o pecado surgiu o medo. Eu temi, eu estava nu. A vestimenta de glória, da qual Adão e Eva estavam vestidos, sumiu. Eles pecaram e no mesmo momento em que pecaram, sumiram as vestimentas de glória. Eles caíram do reino espiritual de Deus, onde foram criados à imagem e à semelhança de Deus, glorificados. Eles caíram para o reino animal, governado por instintos. E queridos, esta vestimenta de glória, da qual Adão e Eva estavam revestidos, é esta vestimenta de glória que Deus quer restaurar em você. Deus quer tirar você do reino animal. Nós não fomos criados no reino animal. Nós fomos criados no reino espiritual de Deus, na família de Deus, a imagem e a semelhança de Deus, para dominar e governar o reino animal. Porém, o pecado arrastou a humanidade, homem e mulher, para o reino animal, governados por instintos, por medos. Mas Deus, através de Jesus Cristo, nos restaura e nos leva de volta para o reino espiritual de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso diz aqui o verso 11, e Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Mais um resultado do pecado: não assumir a responsabilidade, lançar a culpa em outra pessoa. E assim continua a humanidade. Os filhos continuam lançando culpa nos pais, os alunos, os estudantes lançam a culpa no professor, na professora. Sempre alguém é culpado. Você quer se eximir da culpa. Meu querido irmão, este pecado de lançar a culpa em outra pessoa começou com Adão e Eva lá no jardim do Éden. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E a mulher, por sua vez, também lançou a culpa na serpente.
E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Lançou a culpa também na serpente. Em outras palavras, eles estavam lançando a culpa em Deus. Meu querido irmão, Deus não lança a culpa em ninguém. Deus assumiu a responsabilidade do pecado de Adão e Eva e se propôs morrer para salvar a família humana. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Sobre o teu ventre andarás. Isto quer dizer que antes do pecado, a serpente não se rastejava no chão, ela tinha asas, ela voava, mas agora, após o pecado, a maldição de Deus determinou: sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E o verso 15, o mais lindo texto de Gênesis, está em Gênesis 3,15. É a primeira promessa que desvenda diante de você o plano da salvação. O pecado não pegou Deus de surpresa. Já existia um plano de salvação, conforme diz lá em Efésios, que nós já lemos com vocês, que é o plano que foi feito antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar o planeta Terra, antes de Deus colocar a vida aqui, Adão e Eva no Jardim do Éden, Deus já tinha um plano, porque Ele conhece o fim desde o princípio. Por isso Deus agora revela o plano da salvação em Gênesis 3,15, dizendo: e porém inimizade entre ti e a mulher. A inimizade entre a descendência de Satanás, dominada por Satanás, e a descendência de Deus, que são os filhos e filhas de Deus gerados pelo Espírito Santo. Existe uma inimizade entre o bem e o mal. Queridos, esta inimizade foi colocada por Deus. Nós estamos aqui para salvar o mundo, pregar o evangelho da salvação ao mundo, mas não estamos aqui para nos igualar, para nos associar e para participarmos dos mesmos pecados do mundo. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Existe a semente santa, aquela que veio através de Sete, filho de Adão e Eva, veio a semente santa. E através de Caim veio uma semente mundana, profana, desobediente a Deus. Satanás fez de Caim sua célula hospedeira para multiplicar o reino das trevas na terra. E Deus usou Sete como sua célula hospedeira para multiplicar a semente do bem, a semente dos santos na terra. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, você escolhe qual é a sua semente, de que descendência é você. Você vem da linhagem dos santos de Deus, através de Sete, ou você vem da linhagem de Caim, os filhos do maligno, que vivem na terra para desobedecerem a Deus? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, a semente da mulher, ou seja, a semente dos santos do Altíssimo, esmagaria a cabeça da serpente. E Jesus Cristo veio desta semente de santos. Por isso Jesus pisou a cabeça da serpente, Satanás, esmagando-a na cruz do Calvário, e tu lhe ferirás o calcanhar. Meu querido irmão, aqui está a promessa da salvação. Plano da salvação feito antes da fundação do mundo. A parábola que Jesus contou em Lucas capítulo 15 da ovelha perdida, queridos, esta parábola mostra Deus buscando o homem. É Deus buscando o pecador. Isto começou no Jardim do Éden e não parou nunca mais. Deus continua buscando o pecador. Isto é graça divina. Eu estou salvo em Jesus Cristo porque Jesus Cristo me buscou, me salvou, me redimiu. Você, minha irmã, meu irmão, vocês estão salvos em Jesus porque foi iniciativa de Deus enviar o Filho dele para morrer por você. Nós somente respondemos o amor de Deus, a atração que vem de Jesus Cristo. Ele continua buscando a ovelha perdida. A ovelha perdida é o planeta Terra.
a ovelha perdida também é o pecador. Jesus Cristo veio para buscar. A parábola diz que o pastor foi em busca da ovelha perdida até encontrá-la. Até encontrá-la é a expressão bíblica que mostra e que prova que o pastor não voltaria fracassado, de mãos vazias. Ou ele encontrava a ovelha perdida, ou ele morreria procurando, mas ele não voltaria de mãos vazias. Ele veio procurando a ovelha perdida até encontrá-la. Ou seja, quando ele voltou alegre e feliz, carregando a ovelha perdida nos braços. Essa é a missão vitoriosa da graça divina que encontrou o pecador. Meu querido irmão, Deus sabia onde Adão e Eva estavam. Mas quando ele perguntou, onde estás? Era para firmar na mente de Adão e Eva o pecado que eles cometeram. Dominados pelo medo. Eram eles que precisavam ver o que estava acontecendo, mas também precisavam ser confrontados para que entendessem as consequências do seu pecado. Satanás também precisava ser derrotado. Para isso, Deus começou a apresentar a sua missão. O plano da redenção está ali em Gênesis 3, 14 e 15. A única esperança de reconciliar consigo o mundo. No entanto, precisamos prestar atenção ao fato de que Deus foi em busca da humanidade caída. Apesar da situação aparentemente sem esperança, Deus revelou em essência duas questões na pergunta feita a Adão: nossa condição decaída e sua natureza missionária. Estamos perdidos? Sim. Necessitamos da salvação? Sim. Essa salvação existe? Sim. A iniciativa partiu de Deus, nosso Pai Celestial? Sim. Ele nos busca para salvar e Ele está conosco. Ao longo da história, Deus continua perguntando, ainda hoje, onde você está? Não adianta tentar se esconder de Deus. Deus vê tudo, Deus sabe tudo, Deus está em todos os lugares, mas Ele quer que você responda àquela atração que vem da cruz do Calvário. Jesus disse, quando eu for levantado, a todos atrairei a mim. Responda, meu irmão, minha irmã, a esta atração, vindo aos pés de Jesus Cristo, confessando os seus pecados, sendo salvo por Jesus Cristo, porque a graça de Deus nos alcançou. Aleluia! Na parte de segunda-feira, o Deus que anseia estar conosco, Ele quer estar conosco. Ele fez planos para habitar conosco. No Antigo Testamento, Deus pediu para que Moisés construísse o santuário. Veja aqui em Êxodo capítulo 25 e o verso 8. Êxodo capítulo 25 e o verso 8. Abra sua Bíblia e vamos ler. Êxodo 25, verso 8. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Lá no Jardim do Éden, Deus habitava com Adão e Eva, visitava-os diariamente na viração do dia. Mas agora o pecado criou uma separação entre Deus e o homem. Mas Deus falou, eu quero habitar no meio de vocês. Por isso Moisés foi orientado para construir o santuário, o tabernáculo terrestre, para que Deus pudesse habitar ali. No Santíssimo existia a Arca do Concerto com os 10 mandamentos. No meio dos 2 querubins, em cima da Arca do Concerto, existia uma luz sobrenatural que era o Shekinah, a presença divina. Deus habitava com o seu povo, o povo de Israel, através da sua presença ali no Santíssimo. E me fareis um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Deus anseia estar com o seu povo, hoje ainda. Em Gênesis capítulo 17, abra sua Bíblia, Gênesis 17 e o verso 7. Gênesis 17 e o verso 7. Leia comigo. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, falando de Abraão, e a tua semente, depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. Deus confirmou com Abraão o desejo de continuar estando com os pecadores. Deus em busca, Deus tomando iniciativa. Deus tomou a iniciativa de fazer esse concerto com Abraão. E não somente Abraão, mas também com Isaque.
Gênesis capítulo 26, abra sua Bíblia, Gênesis 26, vamos ver o verso 3. Aqui você pode ler comigo: peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Deus tomou a iniciativa de continuar com Isaac, assim como esteve com Abraão, e dar para Isaac a mesma bênção, a mesma promessa feita a Abraão. E Deus continuou com Jacó. Abra sua Bíblia em Gênesis 28 e o verso 15. Aqui podemos ler: e eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tinha dito. Não te deixarei. É um Deus presente, é um Deus real, é um Deus que está perto de você. Não foi somente com Abraão, ou com Isaac, ou com Jacó, mas Deus está perto de você, meu querido irmão. No Antigo Testamento, Deus continuou a agir de acordo com a sua natureza missionária, buscando o pecador, tomando a iniciativa. Após o dilúvio, o povo de Babel decidiu se reunir em um só lugar para construir uma cidade e uma torre que chegassem aos céus. Deus interveio, confundindo a linguagem deles com o objetivo de espalhá-los pelo mundo todo. Gênesis 11. Ele então ampliou a sua missão, chamando Abrão, que mais tarde se tornou Abraão, para ser um canal de suas bênçãos para o mundo inteiro. Deus precisa de canais de bênçãos. Deus precisa de células hospedeiras. Abraão e todos os patriarcas eram células hospedeiras dos santos do Altíssimo, a semente santa. Deus tem uma semente santa. Desde que Adão e Eva pecaram, Deus escolheu ter uma semente santa na terra, a descendência de Sete. E Deus escolheu os patriarcas. Eles eram os proclamadores da graça divina. Hoje Deus ainda tem uma semente de santos. Você, meu querido irmão que está me ouvindo, minha querida irmã, você pertence à semente santa de Deus. Nós vivemos na terra não porque aqui é o nosso lar, não estamos passeando aqui na terra. Nós temos uma missão. A missão do nosso Pai Celestial tornou-se nossa missão também. É preparar um povo para a volta de Jesus. As promessas de Deus a Abraão e os seus descendentes foram múltiplas, mas uma se sobressai. Várias vezes Deus declarou a eles: eu serei o seu Deus, estarei com você. Deus afirmava e reafirmava: eu serei com você, eu não deixarei você. Estas mesmas afirmações, este Deus que é pessoal, é Deus que está próximo de você, ele continua fazendo as mesmas promessas. À medida que a história avançou, José acabou no Egito, mas como um instrumento de salvação para o povo de Deus. Em cada passo da experiência de José, mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida, Deus mostrava que ele, Deus, estava com José. Gênesis 39, verso 2. José foi vendido para o Egito, mas a Bíblia diz que Deus estava com ele. José foi traído na casa de Potifar, mas a Bíblia diz que Deus estava com ele. José foi enviado para dentro de uma cadeia e ali permaneceu pelo menos 12 anos e a Bíblia diz que Deus estava com ele. Deus estava com José em todos os momentos difíceis da vida dele. Queridos, Deus não deixa de estar com você nos bons momentos e nos maus momentos também. Deus enviou Moisés a Faraó para libertar o seu povo da escravidão egípcia. Durante o comissionamento de Moisés, Deus lhe disse: eu estarei com você. Deus afirma para aqueles que ele chama: eu estarei com você. Êxodo 29, 43 e 45. Qual foi um dos principais propósitos do santuário do Antigo Testamento? Para que Deus habitasse no meio do povo. Êxodo 25, verso 8. Me fareis um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. Deus quer continuar habitando em você, junto a você. Deus decidiu estar com seus filhos de maneira diferente. Ele confirmou a Moisés seu anseio de habitar entre eles,
os filhos de Israel na construção do tabernáculo e no estabelecimento de um sistema muito intencional e proposital que apontava para o instrumento máximo da sua missão, Jesus Cristo. Cada cordeirinho que morria no santuário terrestre era um símbolo de Jesus, era uma ilustração do Messias que viria para salvar, para viver entre nós. As ofertas de sacrifício e o sacerdócio do sistema judaico foram instituídos para representar a morte e a obra mediadora de Cristo. Todas essas cerimônias não tinham significado algum, nem virtude alguma, a não ser quando relacionadas a Jesus Cristo. Tudo no santuário da terra, tudo naquele cerimonial, naqueles rituais, na morte dos animais, tudo apontava para Jesus Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje ainda Deus anseia estar conosco, agora de forma mais íntima, porque Ele agora habita em nós pelo Espírito Santo. Eu vos enviarei o Espírito Santo e Ele habitará em vocês. Bendito seja Deus que vive em nós. Aleluia! Na parte de terça-feira, o Deus que se tornou um conosco. O maior mistério que nós encontramos na Bíblia é o mistério da encarnação. A encarnação é algo que você crê, eu creio, mas nós não entendemos. Porque a encarnação significa que Deus se tornou homem. Deus deixou de usar a sua forma divina, não abandonou a natureza divina, mas Deus deixou de usar a sua forma divina e assumiu a forma humana e viveu entre nós como homem. E não foi somente por 33 anos, não. Jesus Cristo assumiu a forma humana para toda a eternidade. A encarnação é um mistério, o maior de todos os mistérios do amor divino, da graça divina. Deus, o Filho, assumiu a forma e a natureza humana, não só por 33 anos, mas por toda a eternidade. Você consegue compreender isso? Eu não consigo compreender, mas eu creio. E louvo a Deus pela encarnação do Deus Filho, porque Ele se tornou um de nós. O Antigo Testamento mostra como o Criador começou a implementar um plano para, por meio de um povo que deveria representar sua natureza e seu propósito para o mundo. Tudo o que Deus fez estava de acordo com a sua estratégia missionária. Por meio de Isaías, Deus disse: eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio eu anuncio o que há de acontecer. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé e farei toda a minha vontade. Isaías 46, versos 9 e 10. Contudo, no Novo Testamento, o desejo de Deus de estar com a humanidade assume uma nova dimensão. Aquilo que foi apenas uma promessa no Éden, Gênesis 3,15, da semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, agora tornou-se realidade por meio da encarnação de Jesus Cristo. Meu querido irmão, abra sua Bíblia agora em Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1 e vamos ver então os versos 18 em diante. Mateus capítulo 1 e os versos 18 em diante. Leia comigo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Antes de Maria e José terem relação sexual, Maria percebeu que ela estava grávida. E foi o Espírito Santo que gerou este bebê no seu ventre. Verso 19. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Jesus foi gerado no ventre da Virgem Maria pelo Espírito Santo. O Filho de Deus se tornou filho do homem, encarnou, tornou-se membro da família humana. Verso 21, e dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus. Foi Deus, o Pai, quem deu o nome ao seu filho. E chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados.
Jesus quer dizer que ele nos salva dos nossos pecados. Ele é o Salvador. Verso 22. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz ao seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. José não teve relação sexual com Maria até que nasceu Jesus Cristo. Depois do nascimento de Jesus, José e Maria tiveram uma vida normal de marido e mulher. Mas até que Jesus nasceu, eles não tiveram relação. Meu querido irmão, aqui está o Deus encarnado. Ele se tornou um conosco, Emanuel. Deus tinha habitado entre o seu povo no santuário, no tabernáculo terrestre, e habitou com eles na pessoa física de Jesus de Nazaré. Com o nascimento de Jesus, Deus mostrou de modo concreto o seu desejo contínuo de estar conosco em natureza e missão. O Filho de Deus era plenamente humano e totalmente divino. Ele afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Meu querido irmão, em João capítulo 1 e o verso 14 a 18, eu gosto muito do Evangelho de João. É o meu evangelho preferido, o Evangelho de João. Aqui no capítulo 1 e o verso 14 em diante diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo que se fez carne é Deus, Deus o Filho. Porque no capítulo 1, verso 1, diz que o Verbo é Deus. Capítulo 1, verso 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, foi Deus que encarnou, assumindo a natureza humana, tornou-se um de nós, o Deus Filho. Verso 14 diz que o Verbo se fez carne. É o Deus Filho, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É o Filho unigênito de Deus, porque é o único que nasceu na terra sem pecado. Já nasceu sem pecado. Por isso é Filho unigênito. É o único da espécie. Todos nós nascemos pecadores. Jesus não nasceu pecador. Ele não era pecador por natureza, mas tinha natureza pecaminosa física. Uma natureza física pecaminosa que estava arcando já 4.000 anos de pecado, de degeneração. Mas moralmente, espiritualmente, Jesus Cristo era santo, como Adão e Eva antes do pecado. Jesus Cristo nasceu, foi gerado e nasceu santo. Por isso Lucas 1,35 diz: o santo que de ti há de nascer será chamado Filho do Altíssimo. O santo que de ti há de nascer. Jesus nasceu santo. Por isso é o único da espécie, unigênito, o único da espécie. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Meu querido irmão, verso 15. E João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Lógico, Jesus Cristo é Deus. Ele já existia na eternidade, mas não na forma humana. Em forma humana, ele nasceu da Virgem Maria. Em forma humana, ele morreu na cruz e ele ressuscitou. Mas, como Deus, ele não nasceu, ele não morreu, ele não ressuscitou, porque Deus não morre. É impossível que a natureza divina morra. Meu querido irmão, Jesus Cristo assumiu a natureza humana. A encarnação foi exatamente para possibilitar a nossa salvação. Alguém tinha que morrer pelos pecadores. Mas Deus não consegue morrer, nem que queira morrer, porque Deus é imortal. Então ele assumiu a natureza humana e assim ele morreu, ele ressuscitou, ele subiu ao céu. Ele é 100% Deus e ele é 100% homem. Por toda a eternidade ele conservará a natureza humana e também conservará a natureza divina. Por isso diz agora o verso 16: e todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E o verso 18: Deus, se referindo ao Deus Pai, nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito, o único da espécie,
que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Jesus veio à Terra para revelar quem é o Pai. Qual é a verdadeira natureza de Deus, cheia de amor, cheia de graça. Destruir a caricatura feia feita por Satanás sobre Deus. Satanás pintou uma caricatura muito horrível de Deus, como se Deus fosse ruim, arbitrário, vingativo. Jesus veio para destruir esta caricatura satânica de Deus e revelar ao mundo o amor de Deus, a misericórdia, a bondade de Deus. Deus avançou com a sua missão e, por meio de Cristo, esteve presente em carne entre os seus filhos, o unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Cumpriu as profecias do Antigo Testamento e, de acordo com o plano de Deus, tornou-se um conosco para todo sempre. O Deus da missão continuava a cumprir o seu propósito. Pense um pouco, meu querido irmão, minha querida irmã. O amor de Deus por nós é tão grande que ele veio a nós em nossa própria humanidade. E assim permanecerá como cabeça da família humana para todo sempre. Aleluia! Na parte de quarta-feira, o Deus que continua a estar conosco, o Deus que não desiste de estar conosco, o Deus que não nos abandona, o Deus que sempre está nos buscando. Você tenta se esconder de Deus, fugir de Deus, mas Deus corre atrás de você. A graça divina é como um cão que persegue a presa até alcançar a presa, apanhar a presa. E nós fomos apanhados, nós fomos alcançados pela graça de Deus. Tanto nesta vida como na nova terra, Deus continuará conosco, vivendo entre nós. A vida e o ministério de Jesus foram uma revelação máxima de Deus. Deus se revela pela natureza, Deus se revela pela Santa Bíblia. A palavra de Deus é uma revelação de Deus, mas a mais perfeita revelação de Deus é Jesus. É a maior, é a máxima revelação de Deus. Em 3 anos e meio, Deus revelou mais sobre quem Ele é e sobre a essência da sua missão do que em tudo o que havia feito por outros métodos nas gerações anteriores. Jesus é a perfeita imagem do Deus invisível, em quem Deus achou por bem residisse toda a plenitude da divindade, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Colossenses 1, 15, 19 e 20. Em Jesus, a natureza missionária de Deus foi conhecida por completo. Jesus revelou sua missão dizendo: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Lucas 19, 10. Por isso, o pastor, na parábola da ovelha perdida, representa Jesus, que veio em busca da ovelha perdida, do pecador perdido, do planeta perdido, e veio até encontrar. Voltou feliz, regozijando. Por quê? Ele encontrou, ele cumpriu com a missão, ele salvou o que ele queria salvar. Reflita um pouco em João 3,16. Esse texto de João 3,16 é o resumo da Bíblia. É a síntese do Evangelho, é a síntese do plano da salvação. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, não tem como descrever o amor de Deus. Vai além da nossa imaginação. O mistério da graça divina. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o único da espécie, para que todo aquele que nele crê. Deus não predestinou alguns para a salvação e outros para a perdição? Não. Todos foram predestinados para a salvação. O Evangelho da graça estende a salvação para todos os que quiserem, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus propõe para você, meu querido irmão, vida eterna. Satanás propõe para você morte eterna. Você vai escolher o quê? Vida eterna ou morte eterna? Satanás não tem nada de bom para oferecer, mas a maioria segue Satanás. A maioria anda no caminho largo que leva para a perdição. Pouco antes da sua última semana de vida aqui na Terra, o destino final da humanidade estava em jogo. Se Jesus desistisse de salvar a humanidade, se ele desistisse de morrer na cruz,
a humanidade permaneceria perdida para sempre sob o controle, sob o governo de Satanás. Os acontecimentos daqueles dias ligavam a expectativa do passado com a esperança para o futuro. Durante a Páscoa, a qual apontava para a liberdade da opressão egípcia, Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, o Deus encarnado, entregou a vida para nos libertar da escravidão não egípcia, mas da escravidão do pecado. Libertar-nos de Satanás. Jesus Cristo, ele liberta você de Satanás. Satanás não tem domínio sobre aquele que se entrega a Jesus e se torna morada do Espírito Santo. Jesus Cristo quebra o domínio de Satanás na sua vida, meu querido irmão. Creia nisso. Paulo escreveu: aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Jesus se tornou pecado e pelo pecado destruiu o pai do pecado, que é Satanás. Ele esmagou a cabeça da serpente. Ao morrendo na cruz do Calvário, ele se tornou pecado, porque ele incorporou os nossos pecados. Mas assim ele esmagou a cabeça da serpente. Mateus capítulo 28 e os versos 18 a 20 mostra, meu querido irmão, o desejo de Jesus Cristo continuar habitando com você, perto de você. Nunca nos abandona. E Jesus disse em Mateus 28 e os versos 18 a 20: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Quando Jesus ressuscitou, ele recebeu todo o poder no céu e na terra. Antes da sua morte na cruz, ele estava limitado à forma humana, vivia na dependência do Pai. Não usava os seus poderes divinos, mas usava os poderes divinos do Pai, ou seja, o Espírito Santo o capacitava para fazer isso, para fazer aquilo. Mas agora Jesus Cristo ressuscitou e agora ele podia usar os seus poderes divinos, porque Jesus disse, após a ressurreição: todo o poder me é dado, todo o poder e autoridade me é dado no céu e na terra. Ele pode todas as coisas, porque agora não há restrição para que ele use os seus poderes divinos. Meu querido irmão, e aqui diz o verso 19: e, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco. Olha a bênção da presença contínua de Jesus perto de você. O nosso Deus é um Deus de perto. É um Deus que está justamente à distância de uma pequena oração, uma curta oração. E Jesus está logo aí, com você, perto de você, e através do Espírito Santo está em você. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A morte de Cristo na cruz foi parte do processo de reconciliação, não o fim deste processo, mas é parte do processo. Através da sua ressurreição, Jesus venceu a morte e recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Com base nessa realidade, ele comissionou seus seguidores a fazer discípulos ao redor do mundo com uma promessa maravilhosa: eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Meu querido irmão, Jesus está com você. De que maneira você já viu a presença de Jesus com você na sua experiência aqui nesta terra? Você tem certeza? Você já experimentou a presença de Jesus? Você já sentiu a presença de Jesus perto de você? Através do Espírito Santo, Jesus habita em nós e nós sentimos a presença dele em nós. Aleluia! Na parte de quinta-feira, Deus voltará para nos buscar. Como prova de que ele nunca quer ficar distante de você, desde o princípio, desde que Adão e Eva pecaram, ele deu provas, contínuas provas de que ele quer estar junto de nós. E finalmente ele mandou Jesus Cristo, seu Filho amado, para viver entre nós, para ser um de nós. E finalmente ele mandou o Espírito Santo para viver dentro de nós, através do Espírito Santo. A intimidade entre você e Deus é tão grande, porque Deus não está distante, ele está dentro de você, porque o Espírito Santo habita em você.
Nós somos templos do Espírito Santo. Você sabe o que é isso? O Espírito Santo habitando em você? Você não é Deus, eu não sou Deus, mas nós temos Deus vivendo dentro de nós. Por isso que Pedro diz que nós somos participantes da natureza divina, porque Deus vive em nós. João capítulo 14, versos 1 a 3, diz que este Deus vai dar continuidade a este projeto de viver perto de nós, viver em nós. Ele vai dar continuidade cumprindo a promessa. Jesus Cristo voltará para nos buscar, para nos arrebatar, para nos levar para junto dele. Leia comigo esta promessa maravilhosa de João 14. João 14 e os versos 1 até o verso 3. Vamos ler aqui. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Não viva preocupado, ansioso, perturbado. Creia em Deus. Creia nas palavras que saíram da boca de Jesus. Verso 2. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Ele virá para nos levar para a casa do Pai. A casa do Pai é na Nova Jerusalém. É ali que está o trono do Deus Pai. É ali que está o trono do Deus Filho. Ele vem nos buscar para nos levar para a casa do nosso Pai. Já é tempo, já é hora. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. Ele foi preparar lugar. E se eu for, e ele foi, e vos preparar lugar, ele está preparando, virei outra vez. Ele ainda não veio outra vez. Ele prometeu voltar. 2000 anos já se passaram. Ele voltará para nos buscar. A promessa da segunda vinda de Jesus é repetida constantemente no Novo Testamento. Em cada 20 versos do Novo Testamento, um deles fala da segunda vinda de Jesus. Ele vai voltar. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Vamos com Jesus para o céu. Vamos viver 1000 anos no céu, conforme diz Apocalipse 20. E depois, vamos descer com Jesus dentro da Nova Jerusalém para a nova terra. Os ímpios serão ressuscitados, queimados, e Jesus vai criar a nova terra, o novo céu. E o trono do Pai e o trono do Filho estarão dentro da Nova Jerusalém, e ali nós vamos adorar o nosso Deus eternamente, de sábado em sábado e de lua nova em lua nova, como diz Isaías 66, versos 22 e verso 23. Meu querido irmão, aqui diz o capítulo 14 de João, verso 3. Eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós também estejais. Meu querido irmão, esta é a bendita promessa que você deve memorizar, que você deve repetir várias vezes no dia. Eu virei outra vez, eu virei outra vez. Nós estamos mais próximos da segunda vinda de Jesus do que qualquer outra geração. Uma das promessas mais preciosas de Jesus é a bendita esperança. Reflete mais uma vez o desejo do Criador de estar conosco eternamente. Ele afirmou: voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês também estejam. De acordo com o apóstolo João, a promessa finalmente se tornará realidade. Porque em Apocalipse 21, verso 3, diz assim: então ouvi uma voz forte que vinha do trono, dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus. A Nova Jerusalém é o tabernáculo de Deus. Ocupa o lugar do santuário do Antigo Testamento, porque agora o santuário do céu desce para a terra. O santuário do céu é a própria Nova Jerusalém, onde Deus habita. Onde Deus habita, ali é o Santíssimo. Queridos, então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus, o santuário de Deus, com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Apocalipse 21, 3. Meu querido irmão, esta promessa está dentro do projeto missionário de Deus. Viver para sempre conosco. A obra da salvação estará completa. Onde prevaleceu o pecado, a graça de Deus transbordou. A terra, o próprio lugar que Satanás reivindica como sendo seu, será não apenas redimida, mas também exaltada, porque a família humana estará acima mesmo dos anjos não caídos. Os comprados pelo sangue de Jesus Cristo, os redimidos,
não estão sendo somente redimidos, mas exaltados a uma posição superior à dos anjos não caídos, porque somos irmãos do Salvador, irmãos do Criador dos céus e da terra. Queridos, este é o mistério do amor de Deus. A terra, o próprio lugar que Satanás reivindicou como sendo seu, será não apenas redimida, mas também exaltada. Aqui, onde o Filho de Deus habitou na humanidade, onde o Rei da Glória viveu, sofreu e morreu, aqui, quando ele tiver feito novas todas as coisas, estará aqui o tabernáculo de Deus com os homens. E ao longo dos séculos, sem fim, enquanto os remidos andarem na luz do Senhor, vão louvá-lo por sua dádiva indescritível. Emanuel, Deus conosco, eternamente. Jesus Cristo será Deus conosco. Cabeça, que estará à dianteira da família humana, ocupando o lugar de Adão. Por isso ele é chamado o segundo Adão. Essa é a mais bela imagem da redenção. O Deus da missão finalmente cumprirá seu desejo de estar com seus filhos eternamente. Que privilégio, meu querido irmão, minha querida irmã, fazer parte deste milagre de Deus, da graça de Deus. Ore para que cada dia Deus o motive a fazer parte desta missão, salvando almas, aumentando a família de Deus na terra, conquistando almas para Jesus Cristo. Aprenda o nome de alguém que você ainda não conhece, um vizinho, um colega, um comerciante ou qualquer pessoa, e ore por ela, pela pessoa que você escolheu salvar. Tenha uma lista de intercessão e que você abra condutos, canais entre o céu e esta pessoa através da oração, porque a oração abre canais entre o céu e a pessoa por quem você está orando, e o Espírito Santo impacta a vida daquela pessoa, porque você está intercedendo por ela. Seja parte do projeto missionário de Deus. Você salvo em Jesus Cristo, você santificado pela presença do Espírito Santo em você, você está sendo um instrumento nas mãos de Deus, na salvação das almas. Os salvos em Jesus vivem para salvar almas e preparar um povo para a segunda vinda de Jesus. Alegre-se com esta bendita esperança, com esta graça divina que nos alcançou. Alegre-se, regozije-se. E agora eu oro com você, dizendo: Pai querido que estás nos céus, obrigado pelo projeto missionário que nasceu na mente de Deus e que se revelou nos cordeirinhos do Antigo Testamento e que se materializou no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando Jesus Cristo nasceu, viveu e morreu aqui. Bendito seja o Senhor, porque Jesus Cristo deixou o túmulo aberto, reviveu, subiu ao céu, intercede por nós. Bendito seja o Senhor, porque Jesus Cristo vai voltar nos buscar e vai nos arrebatar para vivermos eternamente na casa do nosso Pai. Porque Deus, o Pai, e Deus, o Filho, eles viverão conosco, porque o trono de Deus e do Filho estarão dentro da Nova Jerusalém, e nós todos vamos adorar a Deus de sábado em sábado, na Nova Jerusalém, de lua nova em lua nova. Bendito seja o Senhor Deus das misericórdias. Aleluia, Senhor. Amém. Deixo com você, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de meu Jesus. Amém.